Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje eu vou fazer um vídeo aqui para você falando tudo sobre investigação social em concursos públicos. Dar aqui um panorama completo para você que está fazendo concurso público e que eventualmente no seu concurso exige uma das fases a investigação social, tá? Isso é uma coisa recorrente que me perguntam várias vezes no Insta e eu vou trazer para vocês aqui um guia completo, tá? Olha só, do começo, né? Vamos bem um passo a passo para dizer todas as hipóteses aqui para vocês. Primeira coisa, veja, essa sindicância de vida pregressa em investigação social, ela é denominada assim, né? Sindicância de vida pregressa em investigação social. É, é, muitas vezes é fase de concurso público, uma fase do concurso público, tá? Em que vai se fazer exatamente isso, vai se analisar a sua vida pregressa e vai ver a sua conduta social e profissional. Então, o candidato vai ter sua vida pregressa, toda sua vida para trás analisada, e a sua conduta, tanto na sociedade social quanto profissional, se você trabalha já em algum lugar, tá? Eles vão verificar a sua idoneidade moral. Gerson, como é que é feita essa análise? Geralmente é feita da seguinte forma, o edital vai prever, mas geralmente é feita em 4 aspectos principais, tá? Primeira coisa, você vai tirar os seus antecedentes criminais e vai entregar, né? Vai entregar os seus antecedentes criminais. Um outro requisito, né? Não são todos cumulativos, depende do concurso, tá? É o seguinte, as autoridades, elas podem consultar, né? Elas vão consultar, elas podem fazer consultas, fazer investigações, né? A depender do que você informar, certo? Elas podem também pedir para que você nomeie e diga quais são as autoridades que elas podem entrar em contato para saber sobre você, tá? Ou ainda, ela pode pedir para você e determinadas autoridades e elas façam um atestado, um documento dizendo que você tem uma boa conduta social, moral, tem idoneidade. Então, geralmente, circula por aí e quando eles veem que precisam investigar mais, eles podem investigar mais também, tá? Geralmente em concursos mais assim, que tem uma correlação muito grande com os deveres do Estado, por exemplo, magistratura, Ministério Público, Defensoria, Polícia, cargos policiais, eles podem dar uma aprofundada nessas investigações, tá? Mas isso é previsto no edital, tá? Então, análise de antecedentes criminais, consulta a autoridades, né? Atestado de alguma autoridade que você pode levar, ou ainda investigações próprias e mais aprofundadas. Então, geralmente, gira em torno disso aí. E aí surgem dúvidas, né? Em relação, tipo, até onde vai essa investigação. Veja, ela não vai se restringir às investigações criminais, às apurações de infrações criminais. Ela vai adiantar, ela vai até a sua idoneidade moral, a lisura que você tem perante a sociedade e perante suas profissões, tá? Perguntas que podem surgir. Eu vou trazer aqui algumas perguntas que meu amigo trouxe para mim, né? E me deu, inclusive, já a jurisprudência, que é Márcio do Dizer o Direito. Agradeço muito o material que ele me enviou aqui. Recomendo, então já faço aqui a referência, tá? E dúvidas que vocês mandam para mim lá no Insta. Primeira coisa é o seguinte. Essa investigação social, ela tem caráter eliminatório ou pode ter também caráter classificatório, tá? Regra, a investigação social ela tem a caráter eliminatório. Ela não pode ter caráter classificatório. Ela não pode fazer com que você galgue posições no concurso. Não. Ou ela te elimina ou ela não te elimina. Simples assim. Se o candidato ele discordar dos critérios da avaliação, pode ingressar na justiça. Sempre que ele entender que houver flagrante ilegalidade ou descumprimento do edital. A justiça não vai entrar no mérito, mas se houver ilegalidade ou descumprimento das regras do edital, aí judicialmente pode-se questionar isso, tá? Uma outra pergunta. Candidato que responde a inquérito policial, ação penal e tem uma ação contra si que
que ainda não transitou em julgado. Ou seja, não foi condenado definitivamente, né? Não foi condenado definitivamente e não haja mais possibilidade de recurso. Ele vai ser eliminado na investigação social? Tá? Regra, não. Ele não vai ser eliminado, tá? Porque não se pode exigir, numa investigação social, uma cláusula no edital em que vá em confronto com a presunção da inocência, tá? Então, veja, o fato de estar sendo processado, ter um inquérito policial, não constitui ainda uma condenação, né? Presume-se inocente a pessoa. Então, não é para eliminar. Não deveria eliminar, tá? Não deveria ter essa eliminação. Agora, tem umas regrinhas aqui interessantes do ministro Luiz Roberto Barroso que abre algumas margens para algumas exceções, tá? Veja, você só vai ser eliminado, regra geral, se a decisão for definitiva e transitada em julgado, não tiver mais recurso, tá? Mas eles abriram uma exceção aí, tipo, se você for condenado em segundo grau, né, por um órgão colegiado, segundo grau não, órgão colegiado, tá? Um tribunal de justiça, por exemplo, fez uma equiparação com a ficha limpa e poderia sim ser eliminado, tá? Ou ainda, quando houver uma incompatibilidade entre a natureza do cargo, por exemplo, a pessoa cometeu um crime, né, está sendo aí processado, já foi condenado em primeiro grau, já foi condenado em tribunal e a natureza, né, a correlação entre o crime e o cargo que você quer, ele é incompatível, tá? Então, se houver essa incompatibilidade e isso estiver determinado em lei, existe a possibilidade. Mas isso é uma análise que o ministro Barroso fez, tá? Então, aqui você tem uma ideia, tem noção do que é que dá para fazer em relação a isso, tá? A mesma regra segue para uma pergunta que eu recebi no Instagram, foi o seguinte: Gerson, eu estou com um PAD, um processo administrativo disciplinar. Mesma regra, se você não foi condenado, né? Se você não foi condenado e não tem mais possibilidade, e ainda tem possibilidade de recurso, né? Não tem como você ser eliminado, tá? Agora, veja uma coisa aqui, eu quero fazer uma ponderação, uma coisa importante. Às vezes, essa é uma regra, mas, digamos que você não, né? A pessoa lá, o candidato, ele não cai aqui, porque precisa da condenação, né? Transitar em julgado, não só o processo, não só o andamento, não só o inquérito, mas cai em outro. Cai, por exemplo, na idoneidade, na profissão. Então, tipo, não consegue as autoridades que o órgão consulta não referendam o candidato. E aí pode cair em outra hipótese, né? Para ser eliminado, tá? Outro caso, foi usuário de drogas, né? O fato de ter sido usuário de drogas, né? Se for atualmente, vai complicar, né? Mas foi no passado, também não é para ser eliminado, tá? Condutas passadas, assim, que nem foram punidas, né? Ou até usuário, não tem como, assim, você utilizar isso e vir trazendo no tempo, eternamente, para a pessoa não poder exercer um cargo público. Inclusive, isso foi um caso, né? Que chegou no STJ, em que o rapaz ele foi usuário de drogas há mais de 7 anos, e aí o STJ entendeu, disse assim, bom, isso pode ser até vai se tornar uma pena perpétua, né? Uma sanção perpétua, de caráter perpétuo, porque vai acompanhar a vida toda dele, porque ele foi usuário há 10 anos atrás. Então, não foi eliminado o concurso público, mas isso chegou ao STJ, né? Li aqui um trechinho para você. A sindicância da vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, 10 anos atrás, não tem muito sentido, né? Então, tem essa correlação, se não admitir penas de caráter perpétuo. E se o candidato celebrou uma transação penal? Será que
ele pode ser eliminado no concurso público, nessa investigação social. O STJ entendeu também que não, a transação penal não pode servir de fundamento, uma vez que não importa em condenação do autor ao fato, tá bom? Medida socioeducativa, quando o candidato era adolescente, cometeu uma infração aí, análoga a um crime, né? E recebeu uma medida socioeducativa, né? Não, também não. Decisão do STJ, segunda turma do STJ, entendeu que não é motivo para eliminar na investigação social, tá? Agora, se a banca pergunta, olha, me diga aí tudo que você já fez de errado na sua vida, coloque aí, coloque no papel. E aí o candidato vai e omite propositalmente, não coloca, omite. E a banca, né, o órgão depois descobre. Pode ser eliminado? Pode sim, né? A omissão do candidato em prestar informações conforme o edital, né, enseja a sua eliminação do concurso público, o STJ também, segunda turma. Tá? Então, se tem obrigação. Inclusive aquele caso que eu falei, né, do usuário de drogas, né, há 7 anos atrás, ele informou. Ele mesmo informou. Olha, eu fui, que tem que falar. Fui há 7 anos atrás, fui usuário, assim, assado. E aí, deu no que deu, né, naquele caso que eu disse para você. E um último caso é, por exemplo, quem está devendo, está com o nome negativado no Serasa, Serviço de Proteção ao Crédito, pode ser eliminado na investigação social. Quando eu estava para concurso, teve um caso assim, por incrível que pareça, e na época foi eliminado, o rapaz foi eliminado na investigação social. Disseram que era incompatível a pessoa ser um devedor, estar no Serasa e ser magistrado, né? Isso aconteceu, mas hoje em dia o entendimento é tranquilo que isso não tem razoabilidade ou proporcionalidade. Então, o fato de estar no Serasa não vai te eliminar, não deve te eliminar, né, no concurso o candidato na fase de investigação social, tá? Até porque é um meio para ele até quitar essas dívidas, tá bom? Então esses são os principais pontos aqui que me trouxeram, que Márcio do Zeu Direito também mandou para mim, que eu achei bem interessante, né? Recomendo sempre o material de Márcio. E para as pessoas que sempre me perguntam, já essa investigação social, me trazem vários casos, várias hipóteses, né? Eu acho que aí eu consegui abranger grande parte, né, das perguntas que me fazem. E espero que esse vídeo seja útil como um guia para que, se você tem alguma dúvida em relação à investigação social, né, sua dúvida seja sanada aqui, né? Em resumo, o que é que eles podem pedir? Análise de certidões, podem pedir que consultar autoridades, pode pedir atestado, que você traga atestado de boa conduta de alguma autoridade, podem aprofundar nas investigações e podem pedir que você diga o que é que você pode ter feito aí ao longo da sua vida, da sua trajetória, e o bom é que você não omita, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tá? Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, deixa um comentário aqui embaixo. O que é que você achou? Tem alguma coisa que eu não abordei? Comente aqui embaixo, porque eu vou e digito e respondo para vocês nos comentários, tá? E curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, mande para quem está fazendo concurso público para que saiba mais sobre a investigação social. Grande abraço e até o próximo vídeo.